Marcos vive em um crepúsculo perpétuo, onde o brilho azulado de seus monitores é a única janela para uma realidade que ele aprendeu a odiar. Como ex-moderador de conteúdo, sua mente tornou-se um arquivo corrompido de atrocidades. Um cemitério onde imagens de violência extrema e abusos indescritíveis estão enterradas, mas nunca esquecidas. Ele se move pelo seu apartamento claustrofóbico, com a cautela de um animal encurralado, evitando janelas e qualquer contato exterior. O isolamento é uma necessidade de sobrevivência emocional após anos filtrando o esgoto digital da humanidade. Seus traumas se manifestam em pequenos tiques nervosos e em uma desconfiança crônica de dispositivos conectados. Ele se sente um estranho para o mundo, isolado até mesmo de sua irmã Júlia, que tenta em vão romper as barreiras de sua reclusão. Ele é um fantasma assombrado pelas sombras que ajudou a ocultar do público. A monotonia de sua reclusão é abruptamente interrompida por um som de notificação que ele não ouvia há meses. Na tela, um e-mail brilha com uma urgência sinistra. O remetente é um antigo colega de trabalho, um amigo que desapareceu sem explicações após um turno noturno perturbador. Ao abrir o corpo do e-mail, ele se depara com uma lista de 10 termos de busca. No rodapé, uma mensagem curta e enigmática. Eles estão escondidos nos códigos, Marcos. Isso quebra a ilusão do sistema. Descubra por que eu tive que partir antes que eles apaguem você também. A pulsação de Marcos acelera, um misto de medo e uma curiosidade mórbida que ele pensou ter enterrado. Ele sente que, ao investigar esses termos, poderá finalmente entender o paradeiro de seu amigo, mesmo que isso signifique reabrir as cicatrizes de sua psique. Com as mãos trêmulas e o suor frio brotando na nuca, ele decide digitar o primeiro item da lista. São termos que levam a repositórios ocultos de imagens médicas traumáticas, casos de experimentos humanos e anomalias biológicas que foram sistematicamente apagadas da internet visível. Ao pressionar a tecla Enter, a tela explode em cores viscerais e formas distorcidas que desafiam a lógica da anatomia humana. O impacto visual é como um soco físico no estômago. Marcos sente os gatilhos psicológicos dispararem um após o outro, trazendo de volta o gosto metálico da ansiedade. Ele vê coisas que a ciência moderna finge ignorar, segredos guardados em pastas digitais protegidas por camadas de criptografia que o algoritmo agora permite acessar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A descida ao abismo continua com o segundo item da lista: fóruns de morte assistida, operando sem qualquer tipo de moderação ou filtro ético. Marcos entra em um submundo sombrio, onde o niilismo é a única moeda de troca. Ele observa pessoas incentivando o pior comportamento humano, trocando manuais detalhados de automutilação e transmitindo atos finais em tempo real para uma plateia apática e cruel. O conflito moral em seu peito é sufocante. Ele vê a humanidade se desintegrar em códigos binários de puro desespero. O sentimento de isolamento que ele cultiva em seu apartamento agora parece se expandir para todo o planeta. O terceiro item é o que transforma seu desconforto em terror real. Softwares de vigilância conhecidos como Ghost. Estes são programas projetados para serem invisíveis, capazes de sequestrar webcams e microfones para espionagem em massa. Enquanto lê os logs de funcionamento dessas ferramentas, Marcos nota algo que faz seu sangue congelar. A pequena luz de LED de sua própria câmera, que ele mantinha desativada, começa a piscar de forma errática. É um brilho verde intermitente, como um olho eletrônico que se abre na escuridão para observá-lo silenciosamente. A paranoia agora é uma presença física e sufocante. Marcos levanta-se bruscamente e começa a cobrir obsessivamente cada lente em sua casa com fita isolante preta. Ele fecha as janelas com cobertores, trancando-se em um casulo de escuridão. Ao retornar para o computador, um estalo seco ressoa nos alto-falantes, seguido por um sussurro baixo que emerge do sistema de som. Marcos, eu sei que você está olhando. A voz pronuncia seu nome completo com uma precisão gélida. Ele percebe com horror que o sistema o observa em tempo real.
O sussurro gélido que pronunciou seu nome ainda reverberava nas paredes, tornando o ar denso. Marcos sentiu o peso daquela invasão. Não era apenas um vírus comum. Era como se a arquitetura da internet tivesse ganhado consciência maligna para caçá-lo. A paranoia, antes uma névoa, agora era uma tempestade elétrica. Ele ignorou as vibrações do celular sobre a mesa. Era Júlia. Ela era o seu último fio de sanidade, mas naquele instante, a tela parecia uma ameaça, uma distração que o tornava vulnerável ao escrutínio do sistema. Ele precisava saber o que seu amigo havia descoberto, custasse o que custasse. Com as pontas dos dedos trêmulas, ele digitou o quarto item da lista, coordenadas de locais censurados, os chamados Black Sites. O mapa na tela se comportava de maneira errática, com borrões cinzas cobrindo áreas de território. Ao aproximar o zoom de uma dessas zonas, o sangue de Marcos congelou. Um dos pontos ocultos, uma área de silêncio, ficava a apenas 2 quilômetros de sua residência, escondido sob a fachada de um antigo complexo industrial. A proximidade física do perigo era uma revelação paralisante. Ele não estava apenas pesquisando o abismo através de uma tela, ele vivia exatamente na borda dele, cercado por segredos que não deveriam ser vistos. Sem tempo para processar o medo, ele avançou para o quinto item: manuais de fabricação de armas caseiras e dispositivos de sabotagem eletrônica. Quando a página carregou, o comportamento do seu computador mudou drasticamente. Janelas de terminal começaram a abrir e fechar sozinhas freneticamente, exibindo linhas de código que ele mal acompanhava. Eram bots de agências de inteligência, rastreadores automatizados que marcam endereços de IP assim que termos sensíveis são acessados. O ambiente de sua casa agora parecia o cenário de um thriller de espionagem onde ele era a presa. Cada sombra no corredor parecia ganhar forma, transformando-se em agentes invisíveis à espreita de um erro fatal. A descida ao inferno digital continuou com o sexto item, mergulhando-o em vídeos de rituais de seitas obscuras que o algoritmo jamais permitiria na rede superficial. As imagens eram granuladas, saturadas com um simbolismo que parecia ferir a retina. Marcos começou a ouvir sons que não vinham dos alto-falantes. Eram cânticos rítmicos e sussurros em línguas mortas, que pareciam emanar das próprias paredes. Suas alucinações auditivas se intensificavam a cada segundo, fundindo o horror destilado nos códigos binários com a sua percepção da realidade física. O golpe mais cruel veio com o sétimo item: o mercado vermelho. Era um catálogo grotesco de órgãos humanos, dados bancários e identidades completas. Marcos sentiu uma náusea profunda ao navegar por aquelas páginas, mas o horror transformou-se em pânico absoluto quando ele encontrou um anúncio destacado. Lá estavam a fotografia, o endereço e o número do seguro social de Júlia. Sua irmã estava sendo comercializada no submundo digital, exposta por causa das buscas proibidas que ele insistia em realizar. Nesse exato momento, o som da campainha rasgou o silêncio. Era Júlia. Ela entrou na casa usando sua chave reserva, num cenário de guerra. Janelas cobertas por cobertores e Marcos, sentado em estado catatônico diante do brilho azulado dos monitores. Ela tentou falar com ele, apertando seus ombros, mas Marcos só conseguia balbuciar sobre algoritmos e mercados de órgãos. Para Júlia, seu irmão havia finalmente sucumbido a um surto psicótico. Desesperada para interromper aquele delírio, ela gritou que aquilo precisava parar e avançou em direção ao roteador. "Não toque nisso!" Ele berrou, mas o aviso foi em vão. Quando ela puxou o cabo, a energia elétrica caiu instantaneamente. A escuridão total engoliu o apartamento. No silêncio opressor que se seguiu, um zumbido mecânico começou a ser ouvido do lado de fora. Um drone, equipado com um projetor, estacionou ante a janela da sala. Pela fresta entre os cobertores, uma luz intensa projetou na parede branca o texto de uma busca. O oitavo item da lista, que Marcos ainda nem havia tido coragem de digitar. O sistema não monitorava apenas ações, ele estava antecipando e projetando seus pensamentos. O clarão azulado projetado pelo drone na parede da sala de estar
funcionava como uma sentença de morte luminosa. Júlia recuou, horrorizada, tropeçando nos cabos que Marcos espalhara pelo chão, enquanto ele permanecia paralisado, hipnotizado pela precisão cruel do algoritmo. Ele compreendeu que aquela lista nunca fora apenas uma coleção de curiosidades. Era um mapa de destruição psicológica, desenhado para moer a sanidade de quem ousasse percorrê-lo até o fim. Cada clique anterior servira apenas para calibrar a armadilha invisível que agora se fechava sobre ele e sua irmã. Sem que Marcos precisasse tocar no teclado, o 8º item manifestou-se. Documentos vazados de experimentos humanos clandestinos sob o nome de Projeto Quimera. Eram registros médicos frios e fotografias que desafiavam a humanidade. No meio daquelas páginas, o nome de seu antigo colega de trabalho surgiu como um golpe. Ele não desaparecera por vontade própria. Fora transformado em uma cobaia involuntária de monitoramento neural. O amigo tentara avisá-lo através da lista, mas o aviso era o próprio veículo da infecção que agora consumia Marcos. A projeção mudou bruscamente para o 9º item. O próprio nome de Marcos, seguido pelo termo Google Deep. O que surgiu foi um inventário obsceno de sua existência. Não eram meras fotos de redes sociais, mas capturas de tela de seus momentos mais íntimos, fotos tiradas pela lente de seu celular enquanto ele dormia e gravações de conversas com Júlia que ele julgava estarem protegidas pelo silêncio. O sistema conhecia seus medos e sua decadência. A sensação de ser observado por 1000 olhos eletrônicos tornou-se uma dor física, uma coceira sob a pele que ele não conseguia aplacar. O tempo estava se esgotando. Lá fora, o som de pneus e o bater de portas de veículos táticos ecoavam, anunciando que o mundo físico vinha cobrar a conta. Eles estavam vindo buscar o que restava dele. Em um ato de desespero, Marcos percebeu que a única saída não era fugir pelas ruas, mas desaparecer da matriz de dados que o definia. Ele ignorou o pânico de Júlia e focou no último item, o 10º segredo que o amigo deixara como chave de emergência. Como apagar uma identidade digital permanentemente? No momento em que a energia oscilou e retornou por um segundo, Marcos não hesitou. Ele acessou o protocolo de autodestruição sistêmica sugerido pela busca. Ao executar o comando final, não houve explosões, apenas um silêncio digital absoluto. Em segundos, seus registros civis, contas bancárias e cada rastro de sua presença na rede foram transformados em zeros irrecuperáveis. Ele se tornou um erro no sistema, um espaço em branco onde antes existia um cidadão. Ele era agora um fantasma dentro da máquina, um código corrompido que não poderia mais ser rastreado pelas autoridades que cercavam o prédio. Corra, Júlia. Vá para a casa da tia e não olhe para trás. Ele ordenou com uma firmeza nova, empurrando-a para a saída dos fundos, antes que a porta da frente fosse derrubada com violência. Quando o grupo tático invadiu o apartamento, com lanternas varrendo a escuridão, encontraram apenas um escritório empoeirado e o brilho estático de um monitor formatado. Não havia sinal de Marcos. Sobre a mesa, restava apenas um bilhete de papel, um meio analógico que o algoritmo não poderia interceptar com um aviso final. O conhecimento é uma porta que nunca mais se fecha. Não me procurem, pois eu não existo mais. Marcos agora habita as sombras, um fantasma que caminha entre as multidões sem deixar pegadas digitais. Sua história serve como um lembrete sombrio de que a curiosidade na era da informação tem um preço alto. O Google nos oferece o mundo, mas às vezes, ao pesquisarmos o proibido, entregamos nossa própria alma em troca de respostas perigosas. Pense bem antes de digitar seu próximo termo, pois o abismo não está apenas olhando para você, ele está esperando pacientemente para deletar quem você é. Cada rastro que deixamos é um tijolo na parede da nossa própria cela de vigilância e controle total.